Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já, se inscrevam e deixem um like. Pessoal, hoje, né, pela manhã, mercado ele estava um pouco mais em alta, né? Para os nossos índices, tá? Mas estava flat, tá? Agora que depois da abertura do mercado americano, que os índices, né, Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 começaram a ganhar uma direção realmente de compra, né, galera? Assim, começou a ficar riscon, né? Também nós tivemos ali meio-dia e 20, tá, galera? Nós tivemos algumas movimentações na manhã, né? Segundo aqui o governo americano, tá? O Irã quer se encontrar, nós não temos interesse, né? Então, segundo consta, tá tentando ocorrer uma aproximação, né? Então a guerra ela não tá ganhando tanta força assim, né? No mercado, tá? E petróleo, né, galera? Também. Deixa eu até mostrar aqui. Se eu for dar uma olhada, o petróleo agora sobe 2,60, já tava, chegou a 3% de alta, né? Ele tá um pouco flat. No pré-mercado, umas 9 horas, ele estava 0,5%, 1%, tá? Mas aí depois ele ganhou força conforme o desenrolar do pregão, né? Ele estava um pouco em alta, né, galera? Tava flat, mas mais para alta. Então o ouro tá subindo 1,60, prata 4,70, o cobre 3,40, tá? O aço aqui, aliás, 0,39, 0,40, então tudo em alta, né? Os nossos minérios, a não ser o nosso Ore, que seria o minério de ferro ali da Lian, que tá, ficou 1% de queda, tá, galera? Tá 1,20 agora de queda, tá? Então, dado isso, galera, a gente teve aqui um cenário um pouco mais morno, né, galera? Então, inclusive a liquidez, né? Se nós formos olhar, a liquidez ainda tá pouca, né? Se nós formos ver aqui no nosso pregão de hoje, tá? O seu profit tem 24 mil, 25, 20, mas não é essa liquidez, é que o profit aí tá com um pequeno problema aqui no meu profit. Quando eu mudo pro dólar Pro, né? Ele reinicia aqui os contratos, tá, galera? Mas nós estamos com uma liquidez um pouco menor por causa das férias, né, pessoal? Então, bora olhar aqui os nossos juros, né, galera? Dá prosseguimento, juros mais ou menos em queda, né? Na primeira 1 hora e meia de mercado, depois ele começou a ficar subir, né, galera? Então tá flat aqui, então tá 0,20, 0,10, 0%. Os vértices, de forma geral, eles estão flat. Estavam flat na venda, depois passaram flat para compra, tá, galera? Então, pessoal, essa movimentação aqui, né, de estar meio negativo, deixou a nossa bolsa um pouquinho mais positiva, depois que ele trocou de lado, a nossa bolsa que trocou de lado para o lado negativo, né, galera? Então, dado isso, né, pessoal, a gente pode vir aqui para o nosso mini índice, tá? Então a gente tem aqui, primeiro, a abertura de mercado, POC e o ajuste, né, galera? Então, bem cedo, né? Logo nos primeiros minutos aqui, a gente já teve um movimento do POC para o ajuste, tá? E do ajuste para o POC, tá? Nos primeiros 10 minutos de mercado, tá? Então essa movimentação eu achei interessante, dava para ganhar na compra e na venda, né? Sendo que ele voltou ainda aqui para o nosso ajuste de novo, né? Então essa movimentação eu achei interessante, tá, galera? Quem não conseguiu fazer algum tipo de entrar aqui, né? Eu achei um pouquinho mais perigosa também, porque ele faz um movimento, né? Depois rompe para cima, rompe para baixo e depois cria uma liquidez aqui, tá? E na abertura de mercado, tá, galera? Eu achei, né? Um pouco mais interessante, é porque ele
ficou lateral aqui, né, galera? Então é um pouco mais complicado. E na abertura de mercado a gente até teve uma movimentação no qual ele voltou aqui para tentar desafiar a mínima, mas depois voltou para aqui para o poker, né? E na abertura do mercado americano, né, galera, ele fez uma movimentação bem interessante. Então, se nós formos olhar aqui, deixa eu só abrir os nossos índices e as nossas ações, né? Então a gente viu aqui, olha só, pessoal, micro S&P, né, galera? Micro S&P aqui, olha só, micro S&P em alta, tá? Os nossos índices, né, setoriais, eles estão um pouco flat, um pouco positivo, um pouquinho mais negativo, né? E as ações, aqui a Petro, né, e a Prio na alta, Vale também na alta, tá? E banco um pouco mais flat, né? Sendo que alguns versos estavam positivos, negativos e algumas ações em queda, tá, galera? Então isso aqui produz um movimento assim um pouco mais errôneo, né? É melhor que ele saia desse range para fazer algum tipo de movimentação, tá? Então, quando ele cria essa liquidez aqui no meio, tá? O que eu acho mais interessante, né? Então a gente tem a liquidez central, nós temos o POC, né? Preço de rejeição e o preço de rejeição. Espera ele pegar algum rumo, né? Voltar nessa rejeição para aí sim fazer, né? Alguma movimentação para ir fazer algum trade, tá? Então nesse caso aqui, para mim essa venda aqui foi um pouquinho mais fácil. E de novo ele voltou, né? Voltou nessa área para uma nova venda, né, galera? Então eu achei interessante assim no meu operacional, no meu modo de ver, tá? Essas movimentações aqui mais fáceis, tá? Essa venda aqui, essa venda novamente, que inclusive ele procurou as médias, né? Então achei mais interessante essas duas vendas, tá? A não ser essa movimentação aqui muito pouco mais arriscada, né? Tem que ser bem mais agressivo para fazer uma operação aqui. Na verdade, quando eu faço uma primeira operação aqui, né? Para mim, o índice ele não pode ficar aqui. Por exemplo, eu compro aqui, só um exemplo, né? Eu compro aqui, o índice fica aqui, eu estopo logo, né? Ou eu compro, ele anda, tá? Ou então eu estopo logo, tá? Então eu tenho nessa primeira janela aqui, das assim, até umas 10 horas, até umas 9h40 mais ou menos, né? Porque 9h40, 9h50 eu já não faço operação. Eu espero abrir o mercado à vista, né? Então, mais ou menos nesse tempo aqui, ou eu entro e ele anda, ou eu entro, né? Se ele ficar meio que com operação assim, não evoluir, tá? Então, e ficar um pouquinho negativo, eu estopo logo, tá? E espero a abertura das outras janelas operacionais, tá, galera? Então, basicamente, isso para o nosso mini índice, né? Tá numa leve queda, tá? Tá 0,26, né? Sendo que o à vista tá 0,2627, então tá bem arbitrado hoje, né, galera? Só com 0,01, 0,02, né? Então tá bem arbitrado, uma arbitragem bem justa, tá, galera? Então basicamente é isso pro nosso mini índice, águas mais tranquilas, né? Águas um pouco mais tranquilas. Pro nosso dólar também tá bem ticado, né, pessoal? O dólar ele tá bem ticado, tá, galera? Não tá nem um range de 20 pontos, né? Ele deu umas boas operações aqui que para mim, no caso, pro dólar foi de cara, foi esse 100, né? Então, ele fez uma movimentação aqui e o trader ele tem que arriscar, né? Essa movimentação e vender aqui no 100, no 5.100, né? Então, essa movimentação para voltar para o preço futuro, para mim eu achei muito interessante, tá, galera? Muito interessante mesmo, né, pessoal? Então, a gente viu aqui que ele esqueceu, né, o ajuste, o POC de ontem, né, galera? Tá, ele meio que desceu um degrau aqui, então nós paramos ontem perto do 100, né? Isso aqui bem ruim, né? Ele tem que deixar essa área aqui. E aqui ele já amanheceu num gap, não é gap de queda, né? De mais ou menos uns, deixa eu ver aqui a pontuação, tá? A abertura, uns 10 pontos, 12 pontos, né, galera? Então uma movimentação um pouco mais exígua, tá, galera? Tá uma liquidez aqui no meio.
Mas de forma geral, se nós formos olhar, inclusive para o nosso Forex, né, o real ele está ganhando, tá? Passou a manhã todinha ganhando das outras moedas, tá? Então isso aqui também impulsiona o nosso dólar para ficar em queda, né, galera? Então a gente tem aqui inclusive a abertura de mercado, né? O T mais um, que seria a Petax, né? Então os players ficaram meio que defendendo. E aqui, galera, eu não enxergo tanto compras aqui, tá? Enxergo um pouco mais de vendas. Compra que seria mais interessante para mim seria aqui no 75, tá? Inclusive que ele veio aqui no primeiro spot do dia, né, galera? Se nós formos ver aqui, inclusive as Petax hoje, ó, movimentação, a distância de uma para outra bem flat, né? Menos de 5 pontos, então um dia bem lateral. Hoje nós erramos meio ponto, né? Que é o estudo sugerido que ocorre a partir do meio-dia, tá? No meio-dia, né? Então nós erramos meio ponto, né? E o casado tá de 13 pontos e meio, né, pessoal? Então já dá para do preço à vista virmos para o preço para o spot do dia, né? Então para esse preço à vista, preço futuro, aliás, para o preço à vista, né? Então já é um pouco mais possível nós fazermos essa operação que seria arbitragem bancária, né? Então essa movimentação aqui, galera, que de fato, né, que ele cria uma liquidez, tá? Então ele cria uma liquidez, deixou a primeira Petax futura em cima, tá? Mas nós estamos aqui em águas negativas, né, para o nosso câmbio. Então eu achei essa venda aqui no 100 para mim a melhor venda do dia, né? Então para vir para o POC, né, para o POC já da primeira liquidez aqui da 1 hora e para o preço futuro, né, para o primeiro preço futuro, né, para a primeira Petax futura aqui. Então achei essa movimentação inclusive a mais fácil, tá? Então realmente é esperar, né, essa movimentação aqui, né, que vocês sabem, eu não gosto de sair aqui do 100, eu gosto de chegar aqui no 100, né, e fazer algum tipo de operação, tentar aqui, né, para vir fazer uma movimentação de retorno, né, a um preço de aceitação que seria aqui no caso o POC, né, galera. Então essa movimentação aqui, pessoal, assim, quem ficou comprado no primeiro preço futuro e conseguiu trazer para o 100, né, fez uma boa operação também de 10 pontos, tá? Mas aqui estamos em águas negativas, né? O dólar aqui está 0,33 de queda, aqui 0,5% de queda. Então, negativo, não gosto de operar contra a maré, né? Eu prefiro vir do 100 para o preço futuro, tá? O alvo para mim é a melhor operação, tá? E depois ele ficou um pouco mais flat, né? Fazendo algumas petax assim, até meio que em escadinha, mas diferença de ponto bem pouca, tá? Se eu não me engano, o range do dólar tá de 18 pontos, então bem, meio que inoperável hoje, né, galera? Essa é a verdade, não correu para nenhum lugar, tá? Mas ele conseguiu fechar a simetria da manhã, porque ele tem a média contratual, deixou o preço futuro aqui, né? Inclusive tocou aqui. Melhor compra seria no spot do dia, se ele vier, tá? E retornar para essa maior liquidez aqui, tá, galera? Então basicamente é isso para o nosso pregão. Hoje águas um pouco mais tranquilas, né? Então, pessoal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!